glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. É um prazer para nós estarmos aqui novamente. Essa semana tem sido uma semana abençoada por Deus. Eu sou muito grato ao nosso Senhor. Sou muito grato à pessoa do meu amigo, apóstolo Jefferson Puca, que já não é segredo para ninguém, que é uma pessoa que nós muito amamos, respeitamos e admiramos. E cada vez que ele me chama para pregar, eu me apaixono mais. Então essa semana eu estou muito apaixonado pelo meu amigo. Pregamos na segunda, na quarta. Eu estava pronto para ouvi-lo hoje. Mas Deus é bom. Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Então, se você puder, só se você puder ficar em pé para a gente ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no seu capítulo de número 27, e o versículo de número 40. Mateus, capítulo de número 27, no versículo de número 40. Enquanto se procura, que Deus abençoe esta igreja, o apóstolo, a bispa. Mais uma vez justifica a ausência da minha esposa. Hoje ela foi trabalhar mais cedo, mas já mandei o link para ela, ela está assistindo. E eu vou pegar o embalo do apóstolo, dizer: meu amor, eu te amo. E daqui a pouco nós vamos se ver. Quem achou, diga glória a Deus. Que diz assim: e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. E dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. E se és o Filho de Deus, desce da cruz. Amém? Ainda em pé, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra. Te pedimos mais uma vez, fala conosco nesta manhã, neste culto especial, neste culto, Senhor, onde celebraremos o significado da Páscoa, da crucificação. Senhor, que haja em nós um sentimento de gratidão pelo sacrifício que o Senhor teve na cruz por nós. O Espírito Santo usa a nossa vida uma vez mais, faça de nós o instrumento, sejas tu tocador. O Espírito Santo tenha liberdade para usar a nossa vida. Abre a porta da palavra, abre o nosso entendimento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seu assento. Amados, hoje falaremos sobre a crucificação de Cristo. O capítulo 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus é um capítulo que retrata o sofrimento de Cristo, o sofrimento no Calvário do nosso Senhor Jesus. Mas algumas pessoas não entendem ainda por que Jesus precisou morrer na cruz. Muitas pessoas reverenciam, até pensam ou entendem alguma coisa, mas de fato, se perguntarmos, você sabe por que Cristo precisou morrer na cruz do Calvário? E eu gostaria de explicar em poucas palavras nesta manhã, para não te cansar, o propósito de Cristo na cruz. Então, para nós chegarmos em Mateus capítulo 27, nós precisamos entender o porquê que Cristo precisou ir para a cruz, precisou ir para o Calvário, precisou se sacrificar e morrer naquele lugar. Quando nós lemos a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, a partir do verso de número 7, a Bíblia diz que Deus vai criar um homem, e Deus cria um homem para ter com o homem um relacionamento amigável. Deus não criou o homem apenas para adoração, porque para adoração Deus já tem quem o adore 24 horas sem parar. Isaías capítulo 6 diz que os serafins assistem diante de Deus, e em todo o tempo eles dizem: Kadosh Yahvé Sabaoth, que é santo, 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 é o Senhor dos exércitos.
Deus já tem os seus anjos, os seus arcanjos, os seus querubins que o adoram. Quando Deus cria um homem, Deus cria um homem para se relacionar com o homem. E na criação o homem recebe um presente divino, que é a sua liberdade. O homem é criado um ser livre, ele recebe um livre-arbítrio. Para quê? Para que ele possa se relacionar com Deus pela sua vontade, não por uma obrigação. O texto diz em Gênesis que todos os dias, na viração do dia, Deus descia no jardim e conversava com a sua criação, conversava com Adão. Todos os dias, no final do dia, Deus descia, passeava pelo jardim com Adão e conversava. Imagina qual é a conversa de Deus com a sua criatura. Imagina qual é a conversa de Deus com o seu amigo, porque Deus criou ele para se relacionar. Não faltava nada no lugar onde ele estava. O lugar onde ele estava era um lugar perfeito, tinha de tudo. Deus tinha colocado de tudo para satisfazer as necessidades do homem. Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu um lugar perfeito. Mas por causa de uma desobediência, o pecado tomou conta do coração de Adão. E por causa daquela desobediência, o pecado foi introduzido no mundo. A carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão não vigiou e desobedeceu uma única ordem que Deus tinha dado, ele abriu a porta do pecado, e a consequência do pecado de Adão foi a morte. Tanto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz: todo aquele que pecar, com certeza este morrerá. O problema do pecado, quando é introduzido no mundo, é que todos que nasceram após Adão, todos que vieram após Adão, nasceram com a semente pecaminosa dentro dele. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Não tem ninguém que nasceu, a não ser Jesus, que nasceu sem pecado. Todos nasceram com a semente pecaminosa. E o problema desse pecado é que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado vai levar um homem para longe de Deus. Perceba que quando Adão ele peca, não é Deus que se afasta do homem, mas é o homem que se afasta de Deus. Mesmo o homem tendo pecado, Deus desceu e procurou ele no lugar onde ele costumava estar, mas ali ele não estava, porque o pecado afastou o homem de Deus. O pecado levou o homem para longe de Deus. O pecado entrou no mundo por causa de um homem, e essa distância que o pecado fez, levando o homem para longe de Deus, criou um abismo e fez uma separação. O profeta Isaías diz no capítulo 59, verso 2, que as nossas iniquidades, os nossos pecados, faz separação entre nós e Deus. E os nossos pecados nos encobrem os nossos rostos e os nossos ouvidos, para que nós não escutemos a voz de Deus. Toda vez que o homem peca, toda vez que a mulher peca, e esse pecado ele afasta o homem de Deus. E quanto mais distantes eles estão de Deus, eles não conseguem enxergar a glória de Deus, porque o pecado os encobre. Eles não conseguem ouvir a voz de Deus, porque o pecado o ensurdece. Então ele vai se distanciando de Deus. Não é Deus que se distancia do homem, mas é o homem que se distancia de Deus. Por causa dessa distância, o homem está agora sentenciado a morrer. A sentença é a morte. O resultado do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. O homem sem Deus que vive no pecado é o homem que está condenado, sentenciado à morte. E a morte não é apenas mais uma morte física, mas é a pior das mortes. É a morte espiritual. É ser condenado a uma vida toda, a uma eternidade longe de Deus. E aonde ele passa essa eternidade longe de Deus? O homem que está condenado à morte eterna, ele está condenado a viver no inferno por causa do seu pecado. A maior mentira de Satanás não é negar a existência de Deus. A maior mentira do diabo é negar a existência do inferno. Ele mesmo nega a existência,
mas mesmo ele negando, o inferno é uma realidade para onde o homem que vive e habita no pecado está destinado a ir. Jesus, quando esteve na terra, em suas pregações, mais pregou sobre o inferno, mais falou sobre o inferno do que mesmo acerca do céu, alertando o homem aonde ele iria se não se arrependesse dos seus pecados. Jesus pregou tanto sobre o inferno, e ele falou no Evangelho de Marcos capítulo 9, que é melhor entrar no céu sem um olho do que para o inferno com os dois olhos. Jesus pregou em Marcos capítulo 9 que é melhor um homem entrar no céu sem um braço do que ir para o inferno com os dois braços. Por que Jesus pregou isso? Porque ele disse em Marcos capítulo 9 que o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho também nunca morre. Depois Jesus vai contar uma outra história em Lucas 16. Alguns dizem que é uma parábola chamada entre o rico e o Lázaro, só que não é uma parábola, é uma história, porque a parábola ela tem uma característica, ela não tem nome próprio, e a história que Jesus conta em Lucas 16 tem um nome do personagem Lázaro, tem o nome de Abraão, então é uma história verdadeira. Jesus está falando sobre o inferno em Lucas capítulo 16, e Jesus disse algumas características sobre o lugar para onde o homem vai enquanto habita no pecado. Em Lucas 16, Jesus ensina e mostra que o inferno é um lugar de tormento e um lugar de sofrimento eterno. Quem vai para o inferno está destinado à eternidade a ser atormentado e viver no sofrimento. Jesus também disse que o inferno é um lugar onde não tem água, e quem vai para lá é atormentado por um fogo que nunca se apaga, é queimado por uma chama que nunca diminui. Em Lucas 16, Jesus diz que no inferno não tem porta de saída. Uma vez que a pessoa vai para lá por causa do pecado, nunca mais ela sai do inferno. É a condenação eterna, é a condenação para o resto da sua vida. Está condenado a viver lá por causa do pecado. Em Lucas 16, Jesus também disse que o inferno é um lugar de densas trevas, é um lugar de escuridão e ausência de luz. Pensa numa pessoa a ser destinada e mandada para lá por causa do pecado. Em Lucas 16 também, o pior dos castigos no inferno é onde as pessoas clamarão a Deus, pedirão socorro, mas Deus não as ouvirá. Hoje nós estamos aqui, nós temos o privilégio de clamarmos e Deus ouvir, mas quem foi para o inferno também está clamando, quem está no inferno também está orando, quem está no inferno também está pedindo socorro. Mas o Evangelho de Mateus diz que Deus está de costa para lá e não escuta o clamor daquele lugar. Então nós estamos privilegiados nessa manhã, porque nós temos um Deus que está ouvindo a tua oração, está ouvindo o teu clamor, está escutando as tuas súplicas. É um Deus que ainda está nos ouvindo. Mas quem foi para lá está clamando, está gritando, está pedindo socorro, mas Deus não os escuta. Por quê? Porque o pior castigo do inferno é a ausência de Deus. Deus não está lá. Você consegue imaginar um lugar onde Deus não está, um lugar que está cheio de demônios, um lugar onde o próprio Satanás habita, um lugar de densas trevas, escuridão, tormento e sofrimento eterno, onde o fogo não apaga e o bicho não come. Era onde o homem estava destinado a ir por causa do seu pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o inferno não foi criado para o homem. Mateus capítulo 25 e o verso 41 diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus demônios. Deus não cria o inferno para o homem, mas o homem escolhe ir para lá por causa do seu pecado. Tanto que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 verso 23 que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Olha aqui para mim, eu preciso que você entenda que a nossa sentença, o que nós merecíamos por causa do pecado que nós tínhamos, era a sentença de morte e condenação ao inferno. Quando Paulo diz em Romanos capítulo
3, que por causa do pecado, nós somos desligados da glória de Deus, nós perdemos o direito de estar com Deus, nós perdemos a oportunidade de estar com Ele por causa do pecado. Você entende o peso disso? Você tem consciência da gravidade disso, do que é uma vida inteira sem Deus? Estávamos condenados para lá. Só que deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem prazer, Deus não tem alegria, Deus não tem felicidade que o ímpio morra sem Ele e que o homem vá para o inferno. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 33 e o verso 11 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio que morre sem Deus, ele vai direto para lá. Uma pessoa que morre sem Deus, que não se arrepende dos seus pecados, que não confessa a Cristo como Salvador, está caminhando a passos largos, e Deus não tem alegria nisso. Pelo contrário, se você já foi em algum velório de crente, você já ouviu um texto que diz assim, que Deus se alegra na partida dos seus santos. Por quê? Porque ele morre aqui, mas Deus o recebe lá na glória, para estar no céu para uma toda a eternidade. Algumas pessoas sabem disso, alguns apóstolos sabiam disso, que eles podiam morrer aqui, mas a eternidade estava garantida no céu. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a seu filho na fé, Timóteo, dizendo: Timóteo, eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu encerrei a fé, mas agora está me reservado uma coroa de justiça, e eu estou indo para estar junto com meu Pai. Em Atos capítulo 7, Estevão também sabia para onde ia, porque enquanto ele estava sendo apedrejado, diz o texto, que ele viu os céus abertos, ele viu Jesus de pé ao lado direito do trono para o receber. O crente quando morre, o crente quando passa para a eternidade, ele vai para os céus ao lado de Deus para estar com Deus. Essa é a nossa maior alegria. Agora, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, se Deus não tem prazer na morte do homem que está condenado por causa do pecado, se você ler a Bíblia de Gênesis até o Evangelho segundo escreveu Mateus, de Adão até Jesus, todos que nasceram na semente do pecado, e Deus olhando para o homem dizendo: eu não criei um homem para ir para o inferno, eu não criei um homem para se perder, eu não criei um homem para viver no sofrimento eterno. Por quê? Porque eu criei ele, eu amo a minha criação, eu amo a pessoa que eu criei, eu amo a pessoa que eu formei. Deus ama tanto que na criação, quando você lê Gênesis capítulo 1, pelo poder da palavra, Deus foi dando existência ao mundo, mas na hora de criar o homem, Ele formou o homem com as suas próprias mãos, e Deus se inspirou nele mesmo, que é a perfeição, para criar a mim e criar a você. Tanto que a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Criador. Deus investiu amor em nós, Deus investiu tempo em nós, Deus investiu graça em nós, Deus investiu em tudo que tinha para nos criar a sua imagem e semelhança. Então Deus não tem prazer que o homem se condene, nem que o homem tenha a sua vida perdida na eternidade. Mas então o que fazer para trazer o homem de volta? Porque o pecado levou o homem para tão longe de Deus, que o homem não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Era Deus bradando no céu e o homem não conseguia ouvir. Era Deus levantando os seus profetas, como levantou no Antigo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores. Deus levantou até profetisas, Deus levantou todo mundo para que o povo se chegasse a Ele, mas o povo não chegava, estavam com seus ouvidos tampados, com seus olhos tampados. Então Deus toma uma decisão, e não é uma decisão fácil. E qual é a decisão que Deus tomou? Está em João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que não podia mais deixar o povo ficar longe dele. Então Deus vai dar o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra sem a salvação, não vá mais para o inferno, mas para que todo aquele que nele crê
receba a vida eterna. Ei, deixa eu te dizer, Deus te ama tanto, filha, Deus te ama tanto, meu filho, Deus te ama tanto, rapaz, Deus te ama tanto, moça, que Jesus abriu mão, que Deus abriu mão do seu próprio filho, o seu filho unigênito, o seu filho santo, o seu filho imaculado, o seu filho sem pecado, o seu filho que é Deus. Deus o entregou na terra por amor a você. Então, pelo amor de Deus, cura essa carência que você tem dos seus amigos, cura essa carência de família, cura essa carência do que é da terra. Você tem o amor que está no céu, que é sobre todas as coisas, é o amor que prevalece sobre a sua vida. Se nós pudéssemos dimensionar o amor que nós temos, que é o amor de Cristo, ninguém vai te amar tanto quanto Deus te ama. Oh glória, eu estou sentindo graça aqui para te dizer, ninguém vai te amar tanto como Deus te ama. Ninguém vai te amar tanto como Deus te ama. Porque pastor Tiago? Porque ele abriu mão do seu próprio filho, o seu filho unigênito, e disse, já que o homem não me escuta, já que o homem está tão distante de mim, já que criou-se um abismo entre eu e ele, Jesus, desce lá e você vai trazer de volta para a minha presença, vai trazer de volta para os meus pés, vai trazer de volta para a minha graça. Aramacalamachuri calamai, elemore calamassuri miki andaravastebe ai. Jesus, eu desço, eu vou. E ele veio. E o texto da cristologia, que é Filipenses capítulo de número 2, diz que ele veio. E o texto do capítulo 2, no verso de número 8, diz assim: e ele veio abrir mão dos seus atributos como Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas abriu mão dos seus atributos, kenoses, autoesvaziamento. E a Filipenses capítulo 2, verso 8 diz: e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus desceu, e o único caminho, a única maneira, a única forma de ele trazer um homem de volta para a presença de Deus, era ele se entregar na cruz do Calvário. É por isso que Paulo escreve aos Filipenses que ele desceu e foi obediente até a morte de cruz. Jesus já desceu na terra sabendo que iria para a cruz do Calvário. Jesus desceu na terra sabendo do sofrimento, sabendo da angústia, sabendo do que o esperaria, mas mesmo assim ele suportou. Da mesma maneira que ele sabia, o diabo também sabia, os demônios também sabiam, e fizeram de tudo para impedir que Jesus fosse para a cruz do Calvário. Leia lá Lucas capítulo 3, Mateus capítulo de número 4. Satanás foi até Cristo e disse: se prostrado me adorares, eu te dou tudo isso e você não precisa ir para a cruz. E Jesus disse: sai para lá, diabo, eu desci com um propósito. Eu não desci por causa das riquezas nem do reino da terra, eu desci por causa de você que está aqui nesta manhã. Ele desceu por causa de mim, por causa de você. Ele veio, expulsou o diabo, expulsou os demônios e foi para o propósito da cruz. E qual é o propósito da cruz? Lembra do texto de Isaías capítulo 53, verso 4 e verso 5, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu, você, nós fomos sarados. Eu corri para chegar até aqui. O salário do pecado é a morte. Qual que é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado?
Então quem peca merece o quê? Pode falar, quem peca merece o quê? Todo pecador é sentenciado e merecedor da... Se Jesus veio, olhou para mim, olhou para ti e disse: só tem uma maneira de eu te salvar, é eu tomando os seus pecados sobre mim, é eu levando as suas iniquidades sobre mim, é eu levando as suas falhas sobre mim, é eu pegando os seus erros sobre mim, eu assumindo os seus pecados. Se o salário do pecado é a morte, e se Jesus assumiu os nossos pecados, qual era a sentença? Então faz assim, já que eu desci, eu vou levar sobre mim o teu pecado, eu vou levar sobre mim as tuas iniquidades, eu vou levar sobre mim as tuas falhas, e o castigo que era seu, que era a cruz, deixa que eu vou no seu lugar. Deixa que eu vou sofrer por você. Você entende que a cruz não era para Cristo, a cruz era para mim. A cruz não era para Jesus, a cruz era para nós. Mas por amor a nós, quando Ele assume os nossos pecados, Ele assume a condenação. E o texto de Isaías diz que Ele foi ferido, calado, como uma ovelha muda, aguentou tudo sem pestanejar, por amor a nós. Agora, se você ler Mateus 27, se você ler Lucas 21, se você ler João capítulo 19, você vai ver o que o nosso pecado gerou em nosso Cristo. Nosso Cristo foi sentenciado por Pôncio Pilatos a tomar 39 açoites romanos. O máximo que era permitido era 40, ele foi sentenciado a uma quarentena menos uma, 39 açoites. 39 açoites por um chicote chamado azorrá. Um azorrá era um chicote de madeira com 8 tiras de couro na ponta dessas 8 tiras de couro, pedaço de chumbo, de ferro e de osso. O açoitamento romano, diz o historiador Rodrigo Silva, que precisava de 4 soldados romanos, 2 à direita e 2 soldados à esquerda, que se posicionavam, prendiam um condenado com as mãos na altura do joelho, a ponto que as suas costas ficavam para trás. 2 soldados à direita, 2 soldados à esquerda, despiram Jesus e começaram a chicoteá-lo. Cada chicoteada que dava em Jesus, a ponta do chicote penetrava no seu corpo, e quando o soldado puxava, saía pele, saía carne, saía sangue. A história diz que o homem não aguentava em pé 5 açoites, e no 6º ele já se desmoronava e já se entregava à morte. Todo condenado que era sentenciado à cruz passava algumas vezes pelo açoitamento, e no açoitamento já morria. Mas o propósito não era morrer no açoite, o propósito era morrer na cruz. Jesus está levando 39 chicotadas, 39 açoites, a ponto que o historiador diz que ele ficou tão ferido, que ele ficou tão flagelado, que as partes dos seus órgãos internos ficavam expostas de tão ferido que ele ficou. Diz o historiador que esses 39 açoitamentos provocaram em Jesus mais ou menos 800 cortes. Esses 800 cortes somados deu mais de 2.300 hematomas no corpo de Cristo. Cristo ficou tão ferido, Cristo ficou tão machucado, que Isaías disse: e nós olhávamos para Ele e não via beleza alguma para que nós o desejássemos. Jesus fica ensanguentado dos pés à cabeça. Os soldados vêm e colocam uma roupa sobre Jesus. Já colocou uma roupa sobre o machucado e deixou o sangue secar para ver o que acontece. Depois do açoitamento, colocaram Jesus e Barrabás e deram a oportunidade do povo escolher: quer que solta Jesus ou quer que solta Barrabás? O povo escolhe o ladrão e manda crucificar Jesus. Jesus está com a manta sobre ele, com o seu corpo todo flagelado. Eles vêm com uma coroa de espinhos que foi tirada das árvores ou das roseiras do Oriente Médio. São espinhos que são grandes e afiados, cada espinho com a espessura ou altura de uns 4,5 centímetros e 5. Fizeram uma coroa de espinhos, colocaram um pedaço de cana na mão direita de Jesus e começaram a zombar dele. Olha aí o rei dos judeus, olha aí o rei de Israel.
Como se não bastasse pegar aquele pedaço de cana, está no texto, Mateus 27, e colocar aquela coroa na cabeça de Jesus, e com um pedaço de cana, eles batiam na cabeça, até os espinhos penetrarem os ossos do seu crânio. Como se não bastasse isso, os soldados resolveram tirar aquela capa e colocar a roupa de Jesus. Quando eles puxam aquela capa, 800 cortes, abrindo novamente no seu corpo, e o sangue zorrando. Colocam Jesus no meio do Gólgota, no Monte Caveira, caminho da crucificação. A cruz não era uma cruz de madeira lisa como essa, mas era uma cruz que enquanto ele carregava e ele ia se mexendo, pedaços de farpa ia saindo na madeira, entrando nos cortes do seu corpo. Uma pessoa natural, diz a psicologia, diz a medicina, diz a ciência, que no momento de dor, ela grita, ela chora para amenizar a dor. Mas Isaías disse que ele não podia gritar e ele não podia chorar. Calado, sofrendo, sem dormir, porque nós pregamos aqui na quarta-feira que ele passou a madrugada em oração com os seus discípulos. Quando Judas chega com os soldados, ele é surrado, ele apanha. Jesus está sem comer, sem beber, sem dormir, açoitado, humilhado, feridas em seu corpo aberta, carregando uma cruz de madeira. E deixa eu te dizer, não era a cruz que pesava sobre os seus ombros, eram os nossos pecados que estavam na cruz, que pesava sobre os ombros de Jesus. Jesus está andando junto com mais dois malfeitores. O peso da cruz é grande, que Jesus chega a se curvar, chama um Simão Cirineu para ajudar Jesus. Mas a cruz não era de Simão, a cruz era para Jesus. Chegaram no Gólgota, no Monte Caveira, no lugar da crucificação. Olha aqui para mim que eu preciso encerrar. A cruz que Jesus já está carregando não era para ele. A cruz era para Barrabás. Barrabás fisicamente tem uma estatura maior do que a de Cristo. Deitaram Jesus sobre a cruz no chão. Mas os buracos da cruz, a mão de Jesus não chegava lá, porque a cruz era maior. O historiador diz que mesmo com todo esse sofrimento, amarram uma corda na mão de Jesus, e eles esticam Jesus, até a sua mão chegar no lugar do furo. Jesus está esticado, ferido, machucado, com os cortes abertos em seu corpo. E vem um soldado e não prega na mão, porque a cartilagem na mão não aguentaria o peso do seu corpo. Ele prega aqui no meio, entre o pulso e a mão. Não tem anestesia, não tem remédio, não tem nada que amenize a dor. Pregaram a mão e puxaram até colocar o outro prego na outra mão. Jesus calado dizendo, está doendo, mas vai valer a pena. Nessa hora não tem amigos. Judas já tinha traído, Pedro já tinha negado, os outros discípulos já tinham corrido. Não tem anjo para ajudar, não tem arcanjo, não tem querubim. É só ele e os nossos pecados. Quando prendem as mãos de Jesus, prendem os seus pés, e chega a hora mais difícil, que é a hora de erguer a cruz. Quando os soldados vão erguer aquela cruz, e a cruz cai no lugar da crucificação, no buraco no chão, o corpo de Jesus pende para frente, seus pulmões se contraem, e Jesus fica sem ar. E o propósito não era ele morrer sufocado, mas era morrer na cruz. Ele arranja força da onde não tem. Ele vai no seu limite, no seu esforço físico, para voltar para a posição que ele conseguisse respirar. E enquanto Jesus está respirando, o povo está zombando, o povo está caçoando, o povo está rindo, e mal sabem eles que quem está ali é o Salvador do mundo.
O texto que nós lemos, Mateus capítulo 27, verso 40. Alguns soldados chegaram e começaram a dizer: ei, tu não és o Salvador, tu não és o Cristo, tu não és o Rei, salva-te a ti mesmo. Se tu és mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Jesus tinha poder para descer da cruz? Jesus não podia invocar uma legião de anjos e descer da cruz. Mas sabe por que Jesus não desce? Porque se Jesus desce da cruz, ele descia para a cruz e a gente descia para o inferno. Jesus disse: eu não desço, eu não desisto, eu não abro mão. Mesmo Jesus nessa hora buscando força no Pai, e o Pai está de costas, não por rejeição ao Filho, mas por causa do pecado. A ponto que Jesus fala: Deus meu, por que me abandonaste na cruz? Era só Jesus, a cruz, o meu e o seu pecado. Mas o que ninguém sabe é que Jesus estava enxergando além da cruz. O que ninguém via é que Jesus estava enxergando além da cruz. Pastor Tiago, o que Jesus estava enxergando além da cruz? Jesus estava vendo você. Jesus estava vendo você. Jesus estava te vendo. Jesus sabia que sozinho você não conseguiria. Jesus sabia que você sozinho não conseguiria. Então, por amor, por amor na cruz, por amor na cruz, Jesus vai fazer uma oração, e essa oração ecoa por toda a eternidade. E qual é a oração que Jesus faz? Pai, perdoa eles. Eles pecaram, mas perdoa eles. Eles erraram, mas perdoa eles. Eles se distanciaram de ti, mas perdoa eles. Eles falharam, mas perdoa eles. Eu me entrego na cruz. O meu sangue é jorrado, o sacrifício é consumado, o preço foi pago, e o homem não é mais condenado ao inferno, porque o sangue de Jesus, como diz João capítulo 1, purifica o homem de todo o pecado. Jesus morreu na cruz para trazer salvação, para trazer perdão. É por isso que hoje nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para te salvar. Só quem é grato a Ele, só quem é grato a Ele, só quem é grato a Ele, só quem é grato a Ele. Eu vou repetir o que eu disse aqui na quarta-feira. Jesus preferiu morrer para te perdoar do que te perder e deixar você ir para o inferno. Oh glória, quem te salvou não foi Maria, quem te salvou não foi Tomé, quem te salvou não foi Pedro, quem te salvou não foi Joana, quem te salvou não foi Tiago, quem te salvou não foi ninguém. Quem te salvou foi o sangue do Cordeiro, foi o sangue de Jesus, foi o sangue de Jesus, foi o sangue de Jesus. Tem gente que está tentando mudar o sistema. Tiraram a cruz, colocaram o coelho, tiraram o sangue, colocaram o chocolate, mas coelho e chocolate não salva ninguém. O que salva é o sangue, é o sangue, é o sangue de Jesus. Quem pode agradecer por um minuto? Quem pode agradecer por um minuto? Quem pode orar por um minuto? Tem muita gente chorando aqui. Oh glória, isso é gratidão. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que tem poder. É o sangue de Jesus que te comprou. É por isso que o diabo tem raiva de você, porque você era condenado ao inferno, mas a cédula do pecado já foi paga. Satanás
Satanás não pode mais te acusar. Satanás não pode mais te levar para o inferno. As portas do inferno, elas foram destruídas pelo poder do sangue, do sangue, do sangue, do sangue, do sangue, do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus. Minha hora já acabou, mas eu gostaria de fazer uma oração. Posso, apóstolo? Fique em pé, por favor. O sangue. O sangue. Efésios capítulo 2 diz que o sangue nos aproximou de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, deixa eu te contar um segredo. O véu do templo e nós passamos a ter acesso direto a Deus. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus disse tetelestai, quando Jesus disse está consumado, quando Jesus se entregou, Deus estava dizendo: meu filho morreu, mas em compensação você tem acesso direto ao Pai. Nada mais se separa de Deus. Seja profeta de Deus nessa manhã, diga para alguém: nada mais te separa de Deus. Nada mais te separa de Deus. Nada mais se separa de Deus. Não, eu não vou nem orar. Eu só vou ler para você. Nada mais se separa do amor de Deus. Você quer ouvir? Romanos capítulo 8, verso 35. Se você quiser dar glória, dá. Se não quiser, não tem problema. Mas Romanos 8 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Nós somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Levanta a mão, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura pode te separar do amor de Deus. Você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Então 1 minuto de glória quem tem glória, 1 minuto de aleluia quem tem aleluia, 1 minuto de língua estranha só quem é salvo pelo sangue. Aleluia. Recamanda surebacai. Recamantui da rebedéria. Xarabacabadarabakai. Oh, aleluia. Remendre canto rabantúria. Recamandagaçou. Xerebe camanturi calagachai. Senhor meu Deus, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia do teu povo, toca, Senhor, possantemente. Graças te damos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus? Toda honra, toda glória, toda adoração seja dada ao Senhor Jesus.